Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Sim. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Especial Informação. Como é habitual, a informação diária está aqui na SBT e também no Facebook. Durante a próxima hora vamos ter toda a informação a que está habituado, notícias nacionais e internacionais de Portugal, do mundo inteiro. E vamos começar desta forma. A chuva e o vento que você sentiu hoje aqui na Costa Leste continuam a fustigar o estado de Jardim. Em várias áreas de New York já estão debaixo da alerta de inundações. Segue-se uma vaga de vento muito forte, pelo menos até amanhã ao meio-dia. As autoridades estão no terreno e alertaram para essa situação. Horas depois das fortes chuvas que assolaram o estado de New Jersey, a situação em Newark continua crítica. Estamos aqui na Wilson Avenue, na interseção com o Avenue L, e como podemos ver, a acumulação de água ainda é uma realidade. São cerca de 4 horas da tarde e são esperadas mais chuvas pelo decorrer da noite até cerca das 4 horas da manhã. Para além da chuva, são esperados fortes ventos. Lembro que neste momento o estado de emergência ainda está em efeito no estado de New Jersey e deverá assim continuar. 6.000 residentes perderam eletricidade e com o avolumar da ventania que se espera, é possível que mais residentes venham a ser afetados. Neste momento, algumas das ruas no bairro continuam encerradas ao trânsito devido a estas inundações, o que coloca em causa também todo o sistema de esgotos da cidade, já que deixou de chover há cerca de 5 horas e a situação continua, como podemos ver, com bastante água nas estradas, o que está a preocupar muito dos empresários desta área, que são drasticamente afetados devido ao facto que não podem circular, não podem chegar às suas plantas, às suas fábricas, e isso é uma preocupação evidente para quem trabalha aqui, para quem precisa de fazer o seu dia-a-dia. Iremos continuar a acompanhar o desenrolar desta situação. Para já, como referimos, cerca de 6.000 residentes de New Jersey estão sem eletricidade e o aumentar dos ventos previstos para esta noite podem fazer com que mais residentes venham também a perder eletricidade. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, na Wilson Avenue, em Newark. E o Ricky esteve esta tarde na Wilson Avenue para se inteirar do que se estava a passar em relação ao mau tempo. Ainda não acabou, atenção, é muito importante termos informações que ainda vai haver uma vaga de chuva a partir das 9, 10 da noite e depois vamos ter muito vento que vai ocorrer por volta da meia-noite, 1 da manhã, até amanhã ao meio-dia. Portanto, esta tempestade ainda não terminou, portanto, a máxima cautela. Queremos informá-lo que está neste momento a decorrer o State of the City em Newark, no NJPAC, o New Jersey Performing Arts Center, onde o Presidente da Câmara, Ras Baraka, está a apresentar o seu plano em áreas como a economia, a segurança e a qualidade de vida. Nós temos imagens em direto do NJPAC e podemos, de facto, mostrar, afinal de contas, o ambiente e o número de pessoas que estão a acompanhar este acontecimento. Este acontecimento tem lugar uma vez por ano, como sabem. Ras Baraka define aqui o trabalho feito no último ano e aquilo que prevê vir a acontecer no próximo ano. Portanto, com um NJPAC muito bem composto, com muitas entidades públicas e privadas a assistir e, naturalmente, que haverá muita informação que de certo nos irá dar conta o Ricky Durães. Ele esteve saiu de zona onde esteve na Wilson Avenue
e dirigiu-se para o NJPEG. Temos lá o nosso colega Ricky Durães, que está no local a acompanhar esta apresentação de Rasbraca. Ricky? Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui no emblemático NJPEG em Newark, onde o Mayor Rasbraca neste momento apresenta o 7º estado da cidade. Temas como a resposta ao Covid-19, a questão da habitação social, também segurança pública, temas relacionados com o rendimento mínimo, são tópicos que o Mayor está neste momento a apresentar, uma forma de mostrar a todas as forças vivas da cidade aquilo que foi feito e também aquilo que vai ser feito neste último ano do seu segundo mandato. Lembro que as eleições municipais vão ser em maio do próximo ano. Iremos aqui acompanhar os desenvolvimentos desta apresentação do estado da cidade e depois, amanhã, nas plataformas sociais da SPT e também no nosso canal de televisão, todos os nossos telespectadores terão acesso ao discurso do Mayor da cidade em português. Por isso mesmo, Luís, a edição segue agora aí dos estúdios, nós continuaremos por cá. Sim, e com certeza que vais saber mais novidades do que se vai passar no decorrer do dia de hoje. E esta ação do NJPEG, que é o Estado da Cidade, não é só um desfiar de discursos, é também espetáculo multiétnico que vocês tiveram a ocasião de ver há momentos ali na transmissão direta que efetuámos do NJPEG. Vamos para outro tema. A autópsia de Brian Laundrie foi inconclusiva. Os restos mortais de Brian Laundrie vão ser enviados para um antropólogo forense para uma avaliação posterior. Lembre-se que ontem falámos disto e dissemos que alguma coisa não batia certo. Os restos mortais de Brian serão cremados numa cerimónia apenas familiar. Não foram prestadas informações sobre a mochila, nem sobre o caderno encontrado junto aos restos mortais. Os restos mortais de Brian Laundrie vão ser enviados para um antropólogo forense para uma avaliação posterior depois de os resultados da sua autópsia terem sido inconclusivos. Nenhuma maneira ou a causa da morte foram determinadas, fez saber o advogado da família Steven Bertolino. O mesmo referiu que não lhe foi dado um prazo para a conclusão da avaliação que será feita por este novo profissional. Sabe-se, contudo, que os restos mortais de Brian serão cremados numa cerimónia apenas familiar. Os restos mortais de Brian foram encontrados esta quarta-feira no Florida Carlton Reserve, mais de um mês depois do seu desaparecimento. O jovem estava em paradeiro incerto desde que se tinha tomado conhecimento do desaparecimento da sua namorada, Gabby Petito, a qual foi encontrada sem vida dias depois. Nenhuma informação foi divulgada sobre o que os investigadores encontraram numa mochila e num caderno encontrados com os restos mortais de Laundrie. Os dois estavam de férias juntos quando os pais da jovem Gabby acabaram por denunciar o seu desaparecimento às autoridades. Uma autópsia em Wyoming concluiu que Petito morreu por estrangulamento e foi classificado como homicídio. Laundrie, de 23 anos, foi catalogado como uma pessoa de interesse no seu assassinato, mas foi apenas acusado por uso fraudulento de um cartão de débito que não era seu. Um caso curioso que vamos de certo continuar a seguir, uma vez que também os especialistas forenses deram a entender que Laundrie teria sido comido por crocodilos ou porcos selvagens. No entanto, a situação é fértil em animais perigosos e predadores, portanto, poderia ser aí que Laundrie encontrou a morte. Mas haverá muito mais para contar. A cidade de Houston acordou em choque, e veja esta. Depois de uma criança de 15 anos ter telefonado para as autoridades e referido que estava sozinha num apartamento com 2 irmãos e os restos mortais de um outro irmão. Os restos mortais de uma criança e 3 irmãos sobreviventes, que parecem ter sido abandonados, foram encontrados dentro de um apartamento na área de Houston, no estado do Texas. Uma das crianças, de 15 anos de idade, telefonou para o gabinete do xerife do condado de Harris no domingo passado e disse às autoridades que o seu irmão de 9 anos estava morto há 1 ano e que o corpo estava dentro do apartamento. Os polícias responderam e encontraram o adolescente e os 2 outros irmãos, de 10 e 7 anos de idade, respectivamente, a viverem sozinhos no apartamento, referiu o xerife do condado.
Os restos mortais de outra criança também foram localizados. Quando os agentes chegaram, encontraram os restos mortais de uma criança pequena que parecia compatível com a idade fornecida pela jovem de 15 anos. Os sobreviventes pareciam desnutridos, apresentavam sinais de lesões físicas e foram levados para um hospital, segundo as autoridades. Ao que parece, as crianças sobreviventes apoiavam-se e cuidavam uma das outras, referiu o gabinete do xerife, com a mais velha a cuidar de duas mais novas. A mãe das crianças e o seu namorado foram localizados posteriormente e foram ouvidos. Até ao momento, nenhuma acusação foi apresentada e a investigação continua. Os vizinhos estavam em choque quando souberam da situação das crianças. É inacreditável como é que 3 crianças viveram no mesmo apartamento com um cadáver durante praticamente um ano, que o cadáver já é completo de decomposição, portanto, estava apenas o esqueleto, e como é que eles conseguiram sobreviver ao odor a cadáver, que é extremamente nauseabundo e muito difícil de conseguir digerir. Nós, na comunicação social, que já tivemos a oportunidade de cheirar exatamente esse odor terrível, ao ar livre, é inacreditável. Portanto, imaginem agora dentro de um apartamento. Os pais destas crianças já foram identificados pela polícia, estavam num local não longe desse apartamento, mas tinham deixado as crianças ao seu cuidado. Portanto, umas, como disse a irmã mais velha, tratavam das outras. Há coisas destas que ainda acontecem neste mundo. Com a subida das infecções e mortes por Covid-19 na Europa de Leste, vários países vêem-se obrigados a tomar medidas mais musculadas para travar o agravamento da pandemia e, por isso, estão a impor novas restrições. Na Roménia, foi imposto o recolher obrigatório. Na Bulgária, os hospitais estão a dar sinais de completa ruptura. A Roménia volta a impor restrições para conter a nova vaga da Covid-19. Com menos de 30% da população do país imunizada, o governo de Bucareste impôs o recolhimento obrigatório durante a noite aos não vacinados. Para circularem entre as 22 horas e as 5 da manhã do dia seguinte, os romenos têm de apresentar o certificado de vacinação. Na vizinha Bulgária, a crise adensa-se. Com apenas 24% da população totalmente imunizada, o país apresenta uma das mais altas taxas de mortalidade por Covid-19 do mundo. O sistema de saúde está a atingir o limite. O governo está a negociar com outros países da União Europeia o envio de pacientes para o exterior. Estima-se que entre 10 a 15 dias o país tenha entre 5.000 a 9.000 novos casos diários. Mas nem tudo são más notícias. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou a revisão contínua de um medicamento oral do laboratório norte-americano Merck, que pretende tratar o novo coronavírus em adultos. Segundo estudos feitos nos Estados Unidos, o medicamento reduz para metade o risco de hospitalização e morte quando tomado poucos dias após um teste positivo. Entretanto, a China, onde o vírus apareceu em 2019, está a expandir a campanha de vacinação e mantém uma política de tolerância zero em relação à Covid-19. Várias regiões do país voltam a adotar medidas de prevenção para conter pequenos surtos da doença. Os chineses estão a ser aconselhados a permanecer em casa nas áreas afetadas e foram proibidas as viagens interregionais. E tivemos conhecimento hoje que há uma cidade com 4 milhões de habitantes na China que está completamente confinada de novo. Portanto, isto está a acontecer um pouco por todo o lado. Portugal já conseguiu atingir hoje, é muito importante, os 86% de gente já vacinada, o que é de facto um recorde brilhante. E Portugal somou nas últimas 24 horas mais 828 novos casos e 3 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internados em enfermaria e cuidados intensivos voltou, infelizmente, a subir. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 3 mortes e 829 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 301 doentes, mais 11 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 62 doentes, mais 3 do que na segunda-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo somam 283 casos e 2 mortes. Segue-se o centro com 218 infectados. O norte conta com 216 contágios e 1 óbito. O Algarve soma 48 novos casos e o Alentejo registra 39 infecções. Nos arquipélagos, os Açores contabilizam 15 infectados e a Madeira conta com mais 10.
Os dados indicam ainda que mais 1.284 doentes foram dados como recuperados e que há mais 345 contactos em vigilância. Quanto ao número de casos ativos, há cerca de 31 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. Até ao momento, como já lhe disse, 86% da população portuguesa tem a vacinação completa contra a Covid-19 e muitos deles são jovens. Lisboa e Val do Tejo voltou a ser esta semana a região que mais vacinou. Ainda assim, o Norte segue com maior percentagem de vacinados, que são cerca de 89%, com pelo menos uma dose e 88% com as duas. O Algarve segue atrás, mantendo-se com apenas 80% da população completamente vacinada. A Assembleia da República debateu esta tarde, na Generalidade, a proposta de Orçamento de Estado para 2022 e as coisas não estão nada bem. António Costa respondeu a várias questões colocadas pelos deputados. E sublinhar aqui que este deve ser dos primeiros debates orçamentais onde ninguém põe em causa dois factos que se têm vindo a tornar tão comuns que deixaram de ser tema. É que estes orçamentos cumprem não só a Lei das Finanças Regionais, mas cumprem também a Lei das Finanças Locais, que continua a ser cumprido também neste Orçamento de Estado. Senhora Deputada Diana Ferreira, em primeiro lugar, não há congelamento neste Orçamento de Estado. Nós, desde o início desta legislatura, fixámos o princípio de que deveria haver uma atualização anual dos salários na administração pública, depois de anos sem haver atualização anual, em função da inflação estimada para o ano anterior. Foi assim que logo em 2020 houve uma atualização salarial de 0,3, que era a avaliação estimada para o ano de 2019. Em 2021 não houve, porque a inflação em 2020 foi negativa, menos 0,1, e é por isso que este ano, sendo a inflação estimada 1%, nós atualizamos em 0,9, que corresponde à inflação de 2020 e 2021. Não há qualquer tipo de congelamento. Segundo lugar, repusemos em vigor as carreiras da administração pública, porque os funcionários públicos têm direito à previsibilidade da sua carreira. E este é o 5º orçamento consecutivo para que vamos, onde há descongelamento nas carreiras da administração pública. E é por isso que, no conjunto, em salários há uma valorização de 2,5%. E se tivermos em conta as novas contratações, a massa salarial aumenta no próximo ano 3% relativamente ao ano anterior, sendo, aliás, o último ano de pagamento da famosa recuperação do tempo de serviço dos professores, onde para o próximo ano regularizaremos finalmente essa recuperação. Quanto à legislação de trabalho, repito, ela está neste momento em discussão pública, virá necessariamente à Assembleia da República, porque é da competência da Assembleia da República, e até lá teremos muito tempo para trabalhar, para melhorar essa legislação e para que ela possa ser aprovada nesta Assembleia da República como deve ser. Até lá não faz sentido votar o orçamento em função de uma legislação de trabalho que não está neste momento aqui em votação. O Sr. Deputado Carlos Pereira pergunta se há um maior impulso ao crescimento económico. Bom, nunca houve um impulso tão grande. O investimento público cresce 30% e não venham dizer que não cumprimos o orçamento público, porque na média dos últimos 5 anos executámos 85% do investimento público e o ano passado executámos mesmo 91% do investimento público. É um grande impulso, para além dos incentivos fiscais que são dados à recuperação por parte das empresas. António Costa a falar sobre, ou tentar convencer os seus parceiros na Assembleia da República, de outros partidos, que poderão, até certo ponto, viabilizar este orçamento, o que, em princípio, não irá ser possível. Apenas o PAN está com António Costa, todos os outros partidos votaram contra e apenas um toque de magia, como disse uma personagem política portuguesa, poderá fazer com que o Orçamento de Estado seja aprovado. Amanhã é a data limite para a aprovação do Orçamento de Estado. Vamos ver se o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda recuam nas suas exigências e se o orçamento vai passar. Se não passar, será de facto um problema muito grave e muito complicado para o Governo e para o país. É de facto um recuo, digamos assim, na recuperação económica e social de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa
que também já tinha dito que iria dissolver o Parlamento e demitir o Primeiro-Ministro se não houvesse consenso em relação ao Orçamento de Estado, prestou hoje declarações sobre o debate do Orçamento. Se o documento não for aprovado, Marcelo Rebelo de Sousa disse, haverá eleições antecipadas. Foi sempre muito claro, aquilo que é bom para o país é o acordo. E nada como ficar claro qual é a alternativa a esse acordo. Não fosse haver a ideia de que haver acordo ou não haver acordo é o mesmo. Haver orçamento, não haver orçamento é o mesmo. Vive-se com ou vive-se sem. Haver uma queda de orçamento pela primeira vez, a não aprovação em democracia, em muitos anos e muitas décadas, é o mesmo. Eu expliquei por uma questão de clareza exatamente o que isso significava. E até ao momento do começo do debate, a partir desse momento, obviamente, não podia intervir, mas até ao momento do começo do debate ainda fiz diligências complementares para ver se era possível, de facto, chegar-se a entendimento. Que diligências foram essas, Sr. Presidente? Diligências. Acha que conseguiu essas pontes que são necessárias? Sabem que eu não tenho acompanhado o debate hoje, mas sabem como verdadeiramente esse é o domínio do diálogo em que os partidos políticos e o governo, no Parlamento e fora do Parlamento, têm a palavra. Essa palavra vai até ao último segundo, antes da votação. Mas eu sinto que fiz o que tinha a fazer. Sr. Presidente. Não tem mais nada a comentar. Presidente, esta tarde a receber os grupos parlamentares, este parece um caminho que já está a ser percorrido, já tem uma data no horizonte, se não para as eleições, pelo menos para começar a ouvir os partidos. Eu acho que o Sr. Presidente da Assembleia, quando eu lhe disse que gostava muito que ele fosse acompanhando o que se passava na Assembleia, como é natural, para me ir narrando o que se passava, ele entendeu que a melhor maneira de o fazer, na sua posição, que é acima dos partidos e grupos parlamentares, era ir ouvindo todos, para não dar a sua opinião pessoal, não é a opinião pessoal do cidadão, era a opinião do Presidente da Assembleia da República. E comunicou-me, e eu achei muitíssimo bem, que achava que devia ir ouvindo os líderes parlamentares para poder ir definindo a posição como Presidente da Assembleia da República, tal como o Sr. Primeiro-Ministro define, quando comunica a posição do Governo como um todo. São órgãos colegiais, não são órgãos unipessoais, e, portanto, quem preside tem de retratar em cada momento aquilo que é a diversidade de opiniões. Mas o que é que resultou dessas... admitiu a possibilidade de governarem duodécimos. O Presidente continua a defender que a dissolução da Assembleia da República é a melhor solução? Vamos lá entender o seguinte. Primeiro, não há decisão da Assembleia da República. E nós temos que respeitar o funcionamento das instituições. A Assembleia da República teve hoje o primeiro dia de debate, amanhã o segundo dia de debate, há de decidir, estar a antecipar a deliberação da Assembleia da República. Não pode o Presidente da República fazer em caso algum, não respeitaria o funcionamento das instituições democráticas. A seguir, se verá qual é o veredito. É um ou é outro. E conforme seja um ou outro, os portugueses já sabem qual é a posição que desde o início definiu o Presidente da República. De satisfação nacional pela passagem pela luz verde ao orçamento, de recurso ao processo que visa a dissolução da Assembleia da República, no caso de não haver essa passagem. Sr. Presidente, mas não tem um veredito mais provável nesta altura, continuar não querendo antecipar nenhuma data, nem para começar a ouvir os partidos? Pois, neste momento, precisamente, não há uma decisão da Assembleia. Vamos respeitar o funcionamento da Assembleia da República, mas não é função do Presidente. O Presidente só cenariza naquilo que, e foi num determinado momento, era importante para os portugueses saberem quais eram os termos da escolha. Sr. Presidente, não teme que de eleições antecipadas possa sair uma situação também de instabilidade?
não vou comentar aquilo que neste momento é prematuro comentar. Sr. Presidente, se amanhã for chumbado o Orçamento de Estado, o senhor dirige-se ao país à noite? Amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Marcelo Rebelo de Sousa a responder no seu estilo tão peculiar. No entanto, no passado, desde o 25 de Abril, só houve dois orçamentos de Estado que chumbaram. Foi o Orçamento de Estado no tempo de António Guterres e depois, mais tarde, o de José Sócrates, que levaram a eleições antecipadas. No entanto, o Presidente já disse que se tal acontecer, nunca deverá acontecer. Ele não disse, mas sabe-se que nunca deverá acontecer uma substituição de deputados e de Primeiro-Ministro antes de pelo menos 80 dias. Mas António Costa já disse que vai continuar a liderar o Partido Socialista e será ele o cabeça de lista, digamos, com hipótese de ser candidato de novo a Primeiro-Ministro se houver eleições. Ele diz que não se demite. Agora, vamos ver o que acontece amanhã, que é a data limite da aprovação do Orçamento de Estado. Agora vamos para os protestos contra o golpe militar no Sudão, que fizeram 7 mortos. Já tínhamos falado disto ontem. Os Estados Unidos da América suspenderam a ajuda de 700 milhões de dólares a este país. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 140 terão ficado feridas após os soldados sudaneses terem disparado sobre as multidões que protestavam contra a tomada do poder pelos militares. O balanço é do Ministério Sudanês da Saúde. A raiva da população alastrou-se após os militares terem destituído o governo de transição e decretado o estado de emergência no país. O golpe militar mereceu o repúdio da comunidade internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência esta terça-feira e os Estados Unidos da América suspenderam a ajuda ao Sudão. Os Estados Unidos suspendem a assistência de 700 milhões de dólares em dotações de ajuda de emergência em fundos de apoio económico para o Sudão. Estes fundos destinavam-se a apoiar a transição democrática do Sudão à medida que avaliamos o próximo passo para o país. O líder dos militares, o general Abdel Fattah al-Burhan, anunciou que iria ser nomeado um governo tecnocrático de modo a poderem realizar-se eleições marcadas para julho de 2023. Entretanto, os militares manter-se-ão aos comandos do Sudão. O país tem estado a ser governado por um executivo de transição controlado pelo Conselho Soberano Sudanês após o derrubo do ditador Omar al-Bashir em abril de 2019. Há pouco dissemos que o Ricky Durães se encontrava no NJPEC, em transmissão direta do estado da cidade de Ras Baraka. Eu creio que temos imagens de Ras a discursar neste momento no New Jersey Performing Arts Center. Vamos ouvir um pouco. We set up 20 testing sites and pop-up sites all over the city and in every ward. We provided more than 350,000 tests and brought turnaround time from results down from a week to 24 to 48 hours. We put 8 permanent and more than 520 pop-up vaccine sites in the city and vaccinated over 177,000 residents. More than 1,950 residents without addresses and 220 homebound seniors have also been vaccinated. Ras Baraka fala neste momento no NJPEC sobre aquilo que fez no decorrer dos últimos 365 dias e o que prevê vir a fazer no próximo ano, falando sobre o estado da cidade de Newark. E de certo que há muito para dizer, amanhã saberemos com certeza mais pormenores com o Ricky Durães. Entretanto, o YouTube decidiu na segunda-feira suspender temporariamente a conta do presidente brasileiro Jair Bolsonaro por desinformação. Em casa está o facto do presidente do Brasil ter relacionado o uso das vacinas contra a Covid-19 com o desenvolvimento do vírus da SIDA. O YouTube suspendeu a conta de Jair Bolsonaro durante uma semana, depois do presidente do Brasil reincidir na divulgação de desinformação médica. Durante uma sessão em direto, Bolsonaro citou uma notícia falsa que sugeria que a vacina contra a Covid-19 facilitava o desenvolvimento da SIDA. Trata-se da primeira vez que uma rede social suspende o perfil do chefe de Estado brasileiro. Jair Bolsonaro no seu melhor. Na Eslováquia, o uso indevido de fundos agrícolas está na mira dos eurodeputados. Não acontece apenas em Portugal. As irregularidades na atribuição das verbas da União Europeia devem agora fazer parte de investigações adicionais.
O assassinato do jornalista Jan Kuciak há 3 anos colocou em evidência as negociações pouco transparentes relacionadas com fundos agrícolas europeus na Eslováquia. Na sequência do trabalho do jornalista e do Organismo Europeu de Luta Antifraude, os eurodeputados querem agora mais investigações sobre a utilização indevida de fundos da União Europeia no país. As 3 investigações sobre pagamentos diretos encerradas em 2020 estavam relacionadas com as questões levantadas pelo trabalho do jornalista assassinado Jan Kuciak. O Organismo Europeu de Luta Antifraude encontrou irregularidades nas despesas agrícolas em 2 investigações. Descobriu limitações na forma como os agricultores se candidataram a subsídios e pediu melhorias. Na verdade, a propriedade da terra é muito caótica no país. É muito difícil justificar quem possui um terreno e quem tem direito a receber dinheiro. O novo governo eslovaco tomou posse em abril, depois de um período de instabilidade política. A nova administração defendeu a própria versão sobre os fundos europeus. Desde que assumi o cargo, posso garantir que todos os pagamentos problemáticos foram interrompidos. Um eurodeputado eslovaco para o governo disse que os erros estavam ligados aos poderes do anterior executivo socialista. Acredita que a escala da fraude pode ser maior. Durante 12 anos, o governo anterior esteve envolvido em muitas fraudulentas fraudulentas, incluindo provavelmente o assassinato de Jan Kuciak e da sua noiva. O caso foi uma espécie de clímax da política geral. A esse respeito, diria que precisamos de investigar para perceber a realidade das coisas. Tenho medo do que veremos no final. Em 2020, a Eslováquia teve de enfrentar correções financeiras de 66 milhões de euros por causa do uso indevido de fundos agrícolas. E como sabem, o uso indevido de fundos agrícolas em Portugal também serviu para comprar, em muitos casos, automóveis de topo de gama. Isso aconteceu no início das candidaturas a fundos europeus. Hoje não é assim tão fácil. Uma operação contra o comércio ilegal na Dark Web, a versão clandestina da internet, levou à detenção de cerca de 150 suspeitos. Nesta operação, foram apreendidos vários milhões de euros em dinheiro e bitcoins, bem como drogas e armas. Uma mega operação contra o comércio ilegal na Dark Web levou à atenção de cerca de 150 suspeitos. A notícia foi avançada esta terça-feira pela Europol. Segundo o comunicado da Polícia Europeia, as detenções são o resultado de ações distintas, mas complementares em 9 países, entre eles Austrália, França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Foram também apreendidos mais de 26 milhões de euros em dinheiro e moedas eletrónicas, drogas, incluindo 25 mil comprimidos de ecstasy e 45 armas de fogo. A operação começou depois da polícia alemã ter desmantelado em janeiro um dos principais mercados ilegais na internet. Segundo a Europol, o objetivo destas operações é mostrar aos criminosos que operam na versão clandestina da internet que a polícia tem os meios e as parcerias internacionais para identificar e punir os responsáveis. Se não sabe, fica a saber que esta Dark Web é uma versão, digamos, é uma forma escondida de comercializar drogas, vender armas, etc. Fazer tráfico humano e, portanto, muita gente recorre a essa parte da Dark Web para comercializar o que é ilegal. E agora temos um bom exemplo que vem de Espanha. No bairro da pequena cidade de Viladecans, os edifícios foram transformados em comunidades de energia capazes de partilhar energia. Esta transformação está a gerar um enorme interesse em toda a Europa. A renovação energética de um bairro de uma cidade espanhola está a suscitar interesse em toda a Europa. As obras foram realizadas no âmbito do projeto europeu Vila Watt, num bairro modesto de Viladecans, a sul de Barcelona. Um consórcio público-privado ficou encarregue da gestão energética. Os apartamentos construídos nos anos 70 do século XX estavam mal isolados do ponto de vista térmico. Para os moradores, a mudança é positiva. No inverno não temos tanto frio e no verão não está demasiado quente.
Acusticamente sentimos a diferença porque colocaram-nos janelas com vidros duplos. É uma diferença drástica. De acordo com o coordenador do projeto, foram instaladas janelas, portas e persianas novas. Os 3 prédios foram isolados por dentro e por fora. Colocaram-se painéis fotovoltaicos nos telhados. Os edifícios foram transformados em comunidades capazes de partilhar energia. Caso haja excesso de produção de energia, podemos ligar as diferentes comunidades num raio de 500 metros. É possível comunicar com as outras comunidades e partilhar a energia com os vizinhos, mesmo que eles não sejam donos da instalação. O projeto custou 5,3 milhões de euros. 80% do montante foi financiado pela política de coesão da União Europeia. Vilawatt é uma empresa de energia pública ou privada e conta com cerca de 600 clientes em Vila de Cans. Os cidadãos participaram no processo de decisão. Criou-se um polo de informação e aconselhamento. A população pôde obter conselhos sobre contratos de energia e custos. Vilawatt é também uma moeda digital local. As economias de energia são convertidas em Vilawatts que podem ser usados em mais de 400 lojas da cidade. Há pessoas que não costumavam vir à nossa loja, mas que vêm porque têm a moeda Vilawatt. Não é preciso cartão ou dinheiro líquido. A pessoa paga com uma aplicação. Temos 1, 2, 3 ou 4 transações por dia com a moeda Vilawatt. Em Vila de Cans, longe de ser teórico, o debate energético está nas ruas. Um excelente exemplo que vem de uma pequena cidade espanhola que agora tem um processo e um projeto à base de painéis fotovoltaicos e que está a surtir um grande efeito e um grande interesse noutras comunidades espanholas. É um bom exemplo. A EHL, na Suíça, é a maior escola de hotelaria do mundo e está agora a restaurar o seu modelo educativo. A EHL Lausanne vai aplicar os ensinamentos da hotelaria à gestão de negócios. Após 128 anos, a EHL Lausanne, a mais antiga e prestigiosa escola de hotelaria do mundo, está a redefinir o modelo educativo. O primeiro passo simbólico neste novo caminho é a mudança de nome para EHL Hospitality Business School. Os estudantes podem adquirir competências através de abordagens inovadoras, tais como os jogos de simulação ou a prática de técnicas de gestão, como atividades extracurriculares. A liderança no setor da hospitalidade serve como fonte de inspiração para o desenvolvimento de gestores de sucesso em diferentes ambientes empresariais. Permite-nos exportar os valores da indústria hoteleira suíça para outras áreas, como o luxo, o setor bancário, os seguros, onde se tem sempre contacto com o cliente. Esta universidade privada concentra-se numa abordagem centrada na pessoa. Permitir aos estudantes desenvolver a sua própria criatividade e ensiná-los a tornarem-se líderes solidários alimenta um círculo virtuoso. Hoje em dia, no campo da educação, estamos bastante ligados aos resultados quantitativos, mas os valores humanos são absolutamente essenciais. Se temos em conta esses valores, os resultados vêm automaticamente. Quase metade dos ex-alunos trabalham noutras áreas que não a indústria hoteleira. Isso confirma que os recrutadores internacionais apreciam as competências adquiridas através deste processo, que não se limita à mera duração dos estudos. A nossa filosofia educativa é que é preciso fazer coisas para nos tornarmos alguém, para nos tornarmos líderes ou gestores. Não é algo que para aos 23 anos como uma licenciatura. É preciso continuar a desenvolver as competências e é nisso que nos estamos a concentrar também. Com mais de 3.000 alunos de 120 nacionalidades, as aulas aqui representam um microcosmos internacional. Ioana é romena, interessada pelo mundo da hotelaria, rapidamente apreciou as competências complementares aprendidas na esfera da gestão. Os gestores precisam de saber falar com as pessoas. Têm de ser capazes de compreender situações e de gerir as próprias equipas. A hospitalidade ensina-nos a interagir enquanto seres humanos, a não perder esse toque humano.
Nathalie Cellier, ex-aluna da EHL, é agora diretora do Palácio Beau Rivage, em Lausanne. Para ela foi importante ter uma aprendizagem baseada na experiência direta e estudos específicos, tais como finanças, gestão e marketing. Quando chega ao mercado de trabalho, já sabe como funciona uma empresa. Ter a ambição de um dia gerir um hotel é bom, mas se não tiver compreendido a dimensão operacional, não serve de nada. É essa a contribuição da escola hoteleira. Viemos visitar um showroom em Lausanne, onde descobrimos um tipo diferente de percurso profissional de um licenciado desta escola. Inspirado pela economia circular, este jovem empreendedor lançou a sua própria startup, especializada na produção e venda de relógios de luxo feitos de materiais reciclados. Um universo muito diferente do negócio hoteleiro. Penso que a noção de serviço hoje vai mais longe do que aprendemos na escola, com várias oportunidades dentro e fora da indústria. Em 2021 vai mais longe do que um serviço de hotelaria. Pode ser encontrado noutras indústrias. Esta qualidade é realmente a que me tem seguido em todas as discussões que tive no ecossistema da relojoaria. O grupo lidera 3 escolas, 2 das quais na Suíça. Foi lançado um grande projeto de expansão no campus de Lausanne. Um terceiro instituto foi aberto em Singapura para satisfazer a grande procura de trabalhadores hoteleiros qualificados na Ásia. Ser um bom chefe de cozinha também ajuda a ser um bom gestor. E agora vamos ao desporto, com uma surpresa para muitos. O Futebol Clube do Porto perdeu com o Santa Clara nos Açores por 3-1. Isto para a Taça da Liga, como sabe. Portanto, continua a maldição da taça. Os Dragões foram derrotados pelos açorianos em São Miguel e estão desde já eliminados desta taça, falhando novamente a conquista do troféu. Xindris, Ricardinho, Nené e Taremi marcaram os golos. Também o Sporting recebeu e venceu por 2-1 o Famalicão na sua ronda de estreia da fase de grupos da Taça da Liga. Com esta vitória, o Sporting dá um passo de gigante na luta pelo play-off, bastando-lhe vencer o Penafiel. Também no plano internacional, Barcelona e Boca Juniors vão realizar no dia 14 de dezembro um jogo particular de homenagem ao antigo futebolista de ambos os clubes, Diego Armando Maradona, que morreu no ano passado. Em nota divulgada no site oficial, o Barça informou que o Maradona Cup será realizado no estádio Mar Sol Park, em Riad, na Arábia Saudita, tendo como objetivo homenagear o astro do futebol argentino quando se cumpre um ano sobre a sua morte. Também o Sporting de Braga ganhou em Barcelos e sobe ao 5º lugar na principal liga de futebol português. Um golo, anotado logo aos 4 minutos, permitiu aos bracarenses saírem de Barcelos com os 3 pontos, o que já não sucedia há 2 temporadas, depois de 2 empates consecutivos a uma bola. As últimas semanas não têm sido nada fáceis para o treinador Solskjaer, nem para o Manchester United. E o treinador norueguês já terá, segundo relatos da ESPN, escolhido o seu novo destino. Os Red Devils levam apenas 3 vitórias nos últimos 9 jogos oficiais e não somam qualquer triunfo nos últimos 4 da Premier League, algo que pode levar o técnico a optar por uma seleção. E já se sabe que seleção. A da Noruega. E como é habitual, depois do desporto, vamos ao valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. €0,86 para o espaço Schengen, ou para Portugal, neste caso na compra do euro, 1,16 é o valor. Esta é a cotação do Banco de Portugal. E depois temos para o Brasil 5,57 para o real, 0,17 para a venda. E como sabem, o tempo por aqui também não tem estado nada bom. Aliás, eu disse no início desta emissão que esta tempestade que ontem começou à noite ainda não terminou. Portanto, o estado de emergência mantém-se até amanhã depois do meio-dia. Prevê-se ainda queda de chuva forte esta noite e rajadas de vento que podem atingir na nossa região aqui de New Jersey e Nova Iorque, cerca de entre 50 a 65 milhas horárias. Portanto, tenha cuidado, tenha precaução, não só pela chuva, mas também pelo vento. E há muitas árvores por aí que não vão aguentar a ventania. Vamos agora saber qual a previsão do estado do tempo para amanhã, agora concretamente com dados, com números, compilados pela Catarina Rebimbas.
Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 63 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 65 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 59 graus, Boston com aguaceiros com 51 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 54 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 57 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 88 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 79 graus, Los Angeles com sol com 82 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E pronto, vamos agora encerrar o espaço de notícias, como é habitual, deixá-los com um pequenino intervalo comercial e voltemos já a seguir, com a linha aberta. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, croas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Doutora Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista.
E temos agora um pequeno espaço dedicado à linha aberta. Se quiser ligar ao 973-264-1462. Por favor, não se esqueça de baixar o som do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Entretanto, a Associação dos Comerciantes de Perus, e nós guardamos sempre estas novidades para o fim do programa, dizem que os perus vão aumentar 27% mais este ano em relação ao ano passado, pela falta de perus que há no mercado. Também temos a notícia de um português que foi ferido nos Estados Unidos enquanto tentava ou tenta dar a volta ao mundo numa mini-moto. Este jovem é natural, segundo a informação que temos, eu creio que é natural de Oliveira das Mães, André Sousa, e que está neste momento internado num hospital da Califórnia depois de ter sofrido ferimentos graves. E agora vamos para um telespectador. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite, sou Maria. Eu chamei há pouco para pedir informação a respeito do passaporte, porque eu confundi a data. O senhor deu uma informação que eu já estou farta de ver pela TV, é claro. Só o meu ponto é assim, eu fui hoje a Newark, ao consulado português, junto com o meu marido. Fomos super bem atendidos. A moça que nos atendeu, a Marta Souza, foi espetacular. Estava a tentar resolver o nosso problema, fazermos o nosso passaporte. Nós estávamos super encantados da vida, com o problema resolvido. Só que, infelizmente, me deixou muito triste da situação e triste ver o que a Marta Souza estava a tentar fazer e não conseguia. A máquina fez tudo, menos quando eu ia para assinar a assinatura, a máquina, aquela peçazinha estava quebrada. Sim. E muda para uma outra máquina e quebrada também. E a moça tentou algumas 10 vezes. É inadmissível. E diz que a máquina que já está a dar problemas há alguns dias e que estão que iam pedir outra nova. Duas máquinas fizeram um passaporte a uma pessoa antes, assinou, tudo bem. Quando chegou, eu era assim a pessoa para ir fazer assinar, tirou a fotografia, os fingerprints, correu tudo lindamente. Eu fiquei, com a situação, fiquei incomodada e fiquei muito incomodada com o esforço da Marta Souza. Deu-me imensa pena, porque ela está a tentar fazer melhor para nos ajudar. Eu não tinha a marcação. E, no entanto... Olha, sabe o que é que se chama isso? Chama-se azar, teve azar. Porque eu conheço muito bem a Marta Souza, é uma excelente funcionária e fico muito satisfeito por saber que pelo menos há um consulado nos Estados Unidos que atende bem as pessoas, mas a senhora teve azar. Não sei se a pessoa que veio a seguir, se calhar até conseguiu fazer aquilo que a senhora não conseguiu. É uma questão de azar. Duas máquinas. Uma não assinava a assinatura e outra não tirava uma não conseguia fazer a assinatura e outra não conseguia fazer a fotografia. Olha, Maria, eu tenho a certeza absoluta que essa situação se vai resolver em horas, porque aquelas máquinas não podem estar inoperantes. Portanto, tenho a certeza. Ela disse-me que ia tentar marcar, falar com superiores. Sim. Para vir novas máquinas e para eu chamar sexta-feira, a mandar um e-mail, sexta-feira, a perguntar se já tinha uma máquina ou não, que é para não ir para lá e sem... Tenho a certeza que a Marta vai ajudar outra vez. Está bem? Mas eu gostei muito do atendimento. Muito obrigado. Melhor do que em Nova Iorque. Gostamos de ter essas novidades sempre e esse feedback. Muito obrigado pela sua amabilidade. Obrigada, Está bem? boa Muito noite. obrigado. Gostamos muito de saber exatamente aquilo que as pessoas pensam dos serviços, porque as coisas não são todas más. Há coisas que acontecem que são boas e também gostamos de saber quando as coisas funcionam. Mesmo até o atendimento normal do comércio em geral, coisas positivas, porque afinal de contas a vida também é encarada, e se for encarada com positividade, ela é muito mais fácil de trilhar. Portanto, seja feliz, sorria, tenha paciência e, portanto, deve continuar, de facto, a usar a sua inteligência e a sua, digamos, a sua vontade de continuar a viver para que a vida se torne muito mais fácil para si. Vamos, antes de fazer um pequeno intervalo, lembrar-lhe só que eu estou neste momento a ouvir, e aqui estou no estúdio, que a chuva cai, portanto, a tempestade ainda não terminou. De agora até meio da madrugada vamos ter chuva e depois, até ao meio-dia da manhã, vamos ter vento forte com rajadas de vento entre os 50 e os 65 milhas horárias.
Portanto, tenha cuidado e encare bem esta tempestade com o cuidado que é preciso. Vamos fazer uma pequenina pausa, já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos à rubrica habitual que, quase no final desta emissão, nos impele a dizer muitos parabéns. Significa-se aquela rubricazinha dos parabéns a você, das velas, do Happy Birthday. Então, muitos parabéns a todos aqueles que fazem anos hoje, são 6, meia dúzia. Portanto, uma data bonita, hoje para assinalar aniversários, por exemplo, da Maria Gageiro. 86 anos, que grande idade, que grande data. Muitos parabéns. Eva Silva, com 62 anos, espero que tenha uma vida muito feliz. Muitos parabéns por este dia. Também o Vítor Filipe, com 57 anos. Vítor está a meio da vida, ainda tem muito para percorrer. A Briana Diniz, com 15 anos, então nem se fala. Então, muitos parabéns, vai a pegar a 15 velinhas, que seja muito feliz e tenha um dia especial. A Beatriz Mendes, com 9 aninhos e este sorriso maravilhoso, portanto, tudo indica que vai ser um dia especial, com muita alegria. Manuel Ribeiro, 3 anos, estamos a diminuir. Chegámos aos 3 aninhos e ele está com um ar muito feliz. Portanto, Manuel Ribeiro, os nossos parabéns, que tenha um dia muito feliz. E agora vamos saber como vai ser a primeira página do jornal Luso-Americano, que está no mercado desde esta tarde e amanhã estará nas lojas que habitualmente o senhor ou a senhora frequentam. Candidatos luso-americanos às eleições de terça-feira, dia 2 de novembro. Connecticut pode eleger 2 presidentes de Câmara. Em New Jersey, Eliana Pintor, Armando Fontoura e Alberto Santos recandidatam-se. Em Nova Iorque, Gonçalves quer chegar a supervisor. Também o marido da vice-presidente dos Estados Unidos visitou o Eastside High School. Temos também o vice-comissário de Transportes e Obras Públicas do condado nova-iorquino de Westchester, tem raízes em Águeda. E do lado direito, a grande manchete, um luso-americano promovido a tenente-coronel do Exército Americano. Trata-se de Kevin Grillo, que é filho do nosso querido amigo Fernando Grillo, o presidente da União dos Clubes Portugueses de New Jersey. Portanto, tem um oficial de alta patente na família. Muitos parabéns. E depois ainda falo dos comboios de alta velocidade que regressam à Flórida no dia 8 de novembro. E este comboio liga Miami a Orlando, a velocidade superior, cerca de 280 km por hora. Portanto, se quer visitar o Disney World, é a melhor maneira se estiver em Miami e não tiver outro meio de transporte. Então, chegámos ao final desta emissão, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou. Tenha uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.